Então, esse Exato. movimento de retorno à nossa essência amorosa, a constelação, quando ela é guiada com todo esse respeito, com toda essa consideração, a gente sai, Fred, daquela ideia de que a constelação vai curar aquela doença. Aí a gente entra num aspecto que você colocou até como título aqui da nossa live, não é isso? O que é a Exato. doença? Não é? O que é o sintoma, né? Será que é papel do constelador anular aquele sintoma? A pessoa vai sair ali da constelação, eu não tenho mais esse sintoma, que beleza, essa Exato. constelação me curou. Nós Exato. sabemos que o sintoma, ele é a manifestação de algo que está presente no corpo, que precisa ser visto, que está pedindo para ser visto. Por um lado. Por outro lado, nós sabemos que a cura mais profunda, ela é a cura do mais profundo do ser, não é? Muitas vezes, aquilo que nós estamos considerando um adoecimento e que a constelação precisa tirar a pessoa daquilo, às vezes aquela doença é um caminho para uma cura mais profunda. E a gente tem lidado nas constelações, eu particularmente atendo muito também, Fred, pacientes encaminhados por médicos oncologistas aqui em Goiânia. Eu agora, inclusive em maio, eu vou participar de um congresso nacional de cirurgia geral no interior de Minas Gerais, onde eu vou falar um pouco sobre o burnout dos médicos cirurgiões, os traumas, não é, vivenciados por essa profissão, como depois eu vou conduzir um seminário na cidade sobre oncologia e constelações sistêmicas. Né? E como que a constelação ajuda no caso de um câncer? Primeiro, nós sabemos que é preciso acolher aquela doença que se manifesta. Acolher, aceitar, não quer dizer que eu vá cruzar meus braços e que eu não Exato. vá utilizar todos os recursos que a medicina Exato. tem, que vão Mas é ser parar de benéficos. brigar com câncer, né? Exatamente. Eu vou olhar e vou dizer, realmente, né, eu tenho esse câncer. Não é? Eu desenvolvi essa doença, seja por que motivo for, porque às vezes a pessoa também procura constelação assim, eu quero saber a causa do meu câncer. Exato. Eu quero, e eu, particularmente, Fred, tenho feito de um jeito um pouco diferente, assim, do que alguns consteladores. Quer dizer, eu não conduzo uma constelação de um sintoma de doença necessariamente com foco em saber uma causa, até porque não é, você não pode dizer que exista uma causa. Né? A pessoa que desenvolve um câncer, não é, ela tem algo no seu corpo que está mostrando uma desarmonia, não é, na sua estrutura celular, no seu eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Existe um desequilíbrio, existe algo que precisa ser equilibrado. Não é? Às vezes aquela doença é até uma tentativa de equilíbrio. Interessante isso. A doença física, ela tem uma correlação com a doença psíquica. Por que o indivíduo, quando tem uma doença psiquiátrica grave, ele raramente adoece do ponto de vista físico? Ele não pega uma gripe, um resfriado, tá certo? Ele não pega uma doença mais superficial. Isso aí é uma observação da medicina. Não é? É como se aquele adoecimento mais profundo ele ocupasse toda a energia vital da pessoa e de uma certa forma ele organizasse o adoecimento e o corpo de tal forma que não há nem espaço, vamos dizer assim, para uma doença mais simples, não Desenvolver é? um resfriado, uma gripe. Então, tudo isso nos leva a compreender que o corpo humano, não só a nossa relação com o sistema familiar, o sistema organizacional lá fora, a sociedade, a nossa história, a nossa cultura, o transgeracional, mas o corpo em si, ele é todo baseado, ele é todo estruturado numa visão sistêmica. Os nossos órgãos se comunicam, se conectam
de uma forma absolutamente harmônica e sistêmica. E quando Uhum. algum órgão, por algum motivo, está manifestando, está gritando, está dizendo, opa, está doendo isso aqui, eu preciso olhar esse sistema como um todo. Eu não Sem dúvida. posso, por exemplo, olhar para o fígado isolado do baço, isolado do rim, e não posso olhar para a pessoa isolada de todo o seu sistema imunológico, neurológico, seus vasos, enfim, tudo isso. Então, é Com todo um certeza. sistema, não é? É como nós olharmos para o nosso corpo físico como ele sendo uma constelação, né? Uma galáxia, como a gente vê no universo, uma galáxia que tem milhares de sóis, de planetas, de gases, e está tudo girando ali pela lei da gravidade, um atraindo o outro, numa velocidade incrível da gente conceber e, ao mesmo tempo, independente. Quer dizer, é muito interessante da gente poder ver ambas as possibilidades, que ao mesmo tempo que o fígado depende do baço, ele também tem total autonomia, independência, e ele pode agir de maneira solta, entre aspas, ao mesmo tempo que ele está dependente dos outros órgãos, né? É muito interessante esse Exatamente. paradigma. E, Fred, o que eu tenho dito para os alunos, as pessoas que me procuram para essas formações? Que se eu, Fred, me aproximo do. Agora estamos com um barulho meio chato, né? Da grama, não tem Eu problema. vou, eu vou fechar aqui um pouquinho, peraí. Enquanto a Dagmar fecha aí, gente, veja na descrição desse vídeo todos os links para os livros da Dagmar, o curso, as suas mídias sociais, para você seguir o conteúdo dela, que é maravilhoso. Então, eu tenho dito assim, Fred, que quando eu estou ali, não é, atendendo um cliente, e né, eu falo para os alunos, quando você está ali, você recebe ali o seu cliente, vamos dizer assim, né? Eu chamo muito de paciente, ser médica, mas o termo mais correto ali seria o cliente da Exato. constelação. E ele lhe traz algo, e ele diz para você, eu tenho uma enxaqueca. Se você se prender nessa enxaqueca, se você focar exclusivamente nessa enxaqueca, corre o risco de você conduzir de uma forma que você não vai chegar naqueles pontos mais importantes e aliviantes para o seu cliente. É muito importante que você, ao escutar o seu paciente, você internamente, você dê um passinho atrás e você vá para o seu eu observador. E Isso. ali no seu eu observador, não é, você olha aquela pessoa como um todo e você escuta além do que ele está trazendo. Você Perfeito. respira, você se conecta. Às vezes, Fred, eu percebo, e outros consteladores amigos meus falam isso também, que naquele momento eu busco trazer para mim aquele sintoma. Eu busco entrar em conexão com aquele sintoma, mas aquele sintoma, ele não é fora do sujeito, ele não é algo independente do todo do sujeito. Então, eu respiro, e eu respiro junto com esse cliente, não é? E Perfeito. aí eu faço algumas perguntas, não é? Perguntas que vão me ajudar a conduzir depois, a definir depois qual vai ser o roteiro daquela constelação, não é? E eu parto do pressuposto também que naqueles primeiros momentos daquela anamnese, eu estou entrando em contato, eu estou me conectando com aquele campo daquele sujeito, e que é um campo sistêmico. Como eu estou trabalhando com esse método da constelação, eu me conecto com ele como um todo, não só com questões próprias, específicas dele, mas eu já me pergunto, não é, esse sintoma, como é esse sintoma? Quando foi que ele começou? Eu faço internamente algumas perguntas e algumas eu faço para a pessoa, mas eu gosto de deixar a pessoa falar um pouquinho mais. Eu pergunto, eu confirmo, né? A gente confirma aquele sintoma, uma dor de cabeça, eu confirmo. E a pessoa vai, então, ela mesma, porque a gente tem que perceber que ali, naquele momento, se você formou aquele campo, né, Fred? E você tem, eu sei que você está utilizando um recurso belíssimo
de sustentação do campo e de processos mesmo ali do próprio desenvolver da constelação, que é a música, não é? Sim. Eu não tenho essa habilidade, mas assim, de tocar um instrumento, uma coisa assim, mas às vezes tem momentos, principalmente para encerrar um trabalho, ou às vezes aquela música surge como um canto da pessoa, do representante. Eu ouço aquilo e eu permito que aquilo se expresse, porque aquilo é a expressão muito própria e genuína daquele ser. Então, aquele sintoma é trazido pelo cliente, eu escuto aquele sintoma, mas eu procuro me colocar um pouquinho afastada internamente. E eu pergunto, e o que mais? E o que. Às vezes eu pergunto assim, o que seria diferente se você não tivesse esse sintoma? Algumas coisas assim. Essas perguntas surgem ali na hora, porque é um método fenomenológico e é um método que você lida muito com a sua intuição também, desde que você abra mão de alguns pressupostos. Um é de que você sabe o que está acontecendo. Ah, com certeza. Que você é o dono da verdade, tá certo? E que você vai conduzir aquilo no sentido de confirmar a sua hipótese. Aí você já começa completamente... chegar completamente cego de qualquer vontade de querer conduzir para qualquer caminho específico. É aquele paradoxo da gente se estudar, formar, o máximo possível ler e compreender as técnicas e colocá-la no nosso corpo mesmo, personificar todos os detalhes de cada técnica. E aí, ao mesmo tempo, quando sentar ali do lado do cliente, esvaziar-se completamente daquilo e deixar sabe, Fred? Fica ali, exato. Fica ali. São recursos que quanto mais você tem, melhor, porque, claro, né, você tendo esses recursos, em algum momento você pode puxar ferramentas, em algum momento você pode puxar, mas você não pode deixá-los na sua frente, porque aquilo te cega. Exatamente o que você disse. Não, e confiar que o campo do cliente vai revelar aquilo que está pronto para ser trabalhado, porque senão nem tudo está pronto para ser revelado e está tudo certo, né? Exatamente. Dagmar, olha, eu tenho tanta coisa que eu quero conversar contigo, mas eu quero respeitar o nosso tempo aqui, que a gente já está estourado, mas se a gente conseguir, de repente, tocar um pouquinho nisso, é a minha dúvida, como constelador, às vezes, que eu já conversei com alguns colegas, sobre esse processo de anamnese inicial, de fazer essas perguntas para o cliente, e quanto que essa conversa, esse diálogo, influencia os representantes e faz com que eles, a partir dessas informações, atuem como atuação mesmo, versus uma representação orgânica que vem espontânea do campo do cliente. Fred, eu acho que são muitas etapas e que precisam estar combinadas para um bom resultado nesse sentido. Primeiro, você trabalha com todos que estão ali, o campo, não é? Uma harmonização, uma meditação, uma música, enfim. Você trabalha no sentido de que as pessoas possam se esvaziar um pouco do que elas estão trazendo, principalmente dos julgamentos, das ideias preconcebidas, etc. Então, essa é uma primeira etapa. Depois, quando você está ali com o seu cliente, você precisa, e eu digo isso para eles, aqui estamos nós dois, como se estivéssemos só nós dois no consultório. Então, é preciso que o cliente também saia daquela coisa de ficar representando, ou justificando, ou envergonhado do que ele vai trazer, enfim, com a opinião das outras pessoas. Você pede, então ali você cria aquele campo. E você começa, então, essa conexão de alma para alma, profunda com aquele seu paciente. Um sentimento assim que você tem que ter, que é de não julgamento, mas de uma grande compaixão, independente do que ele está te trazendo. Agora, tem pessoas que vão sentar ali e que eles não estão abertos exatamente, não estão prontos, né? Às vezes estão ali obrigados, o marido que a esposa exigiu que se ele não fosse, ela ia separar dele.
Às vezes eu nem trabalho com essa pessoa, com muito jeitinho eu vou, não é? Então, eu também preciso compreender em que momento A está aquele intenção, né? paciente ali, aquele cliente ali, Exato. entende? Às vezes ele vai precisar de uma anamnese mais longa, não é nem tanto para eu saber mais coisas ou com medo. Eu não tenho muito essa preocupação de influenciar os que estão assistindo, não. Eu tenho uma preocupação de ajudar esse cliente a chegar naquele momento que ele vai poder fazer um bom trabalho, que é aquilo que o Bert Hellick chama de uma emoção primária, não é? Uhum. Se a pessoa ela chega ali com a sua dor e ela consegue expressar aquilo, né? Às vezes não é nem com palavras, às vezes com um gesto, com a postura, eu sei que eu posso trabalhar com aquela pessoa. E às Isso. vezes eu vou começar imediatamente, ou outras vezes eu vou precisar conversar um pouco mais com ela para ajudá-la a chegar nesse ponto. Se ela chega muito Perfeito. ali muito afastada dela mesma, ou ela já chega numa postura assim, às vezes a De pessoa chega resistência. de resistência, né? Uma postura arrogante, que às vezes é uma postura de resistência. Eu tenho muita compaixão para com essas pessoas também. As pessoas até dizem assim: ah, mas você é paciente demais. Muitas vezes, eu interrompo, sim, uma constelação quando eu percebo que a pessoa ela não está conectada àquilo ali, aquilo não vai adiantar nada. Mas Exato. outras vezes, eu entendo que aquele processo, aquela defesa dela, quem sabe eu posso ajudá-la a abrir mão daquela defesa. Nem sempre nós conseguimos. Então, isso é extremamente variável. Com o passar Perfeito. dos anos, eu fui perdendo um pouco aquele receio de que o representante vai estar trazendo uma questão dele. Fred, isso foi um Uhum. desenvolvimento meu. Eu tinha muito esse medo no início. Eu fazia muita Tá. constelação em encoberto, com esse receio. Às cegas, né? Sem Às dizer, sem, cegas, sem falar nada para os representantes. tem constelações que vão ser necessárias, que isso vai ser importante por vários motivos. Mas eu, cada vez mais, eu confio neste campo que é ali preparado e eu confio que o representante está trazendo algo que é, de fato, do sistema do cliente, Do cliente. que esteja misturado com alguma coisa dele. E cabe Que a nem na nós, os terapeutas. mediunidade tem o animismo, né? Exatamente. E a gente vai saber, nesse momento, como diferenciar e como colher aquilo que é importante para o bom resultado de uma constelação.